E aí eu quero trazer uma tela com as contratações do Flamengo para a gente tentar entender quem que já entregou, quem que mais entregou e quem está decepcionando mais. Eu vou começar com o Beckler, a gente tem aqui o Gustavo Henrique, Léo Pereira, o Isla chegou outro dia, né? Jogou a primeira partida dele agora contra o Santos, mas a gente bota aí no pacote. Thiago Maia, Michael, Pedro Rocha, o Pedro centroavante e até o Domi, hein? Até o Domi entrou na brincadeira aqui, Beckler. De quem você acha que pode ter entregado mais até aqui? Quem te decepciona mais? O Pedro, acho que quando entrou foi bem e, curiosamente, uma queda do Gabigol que vinha no que a gente falava aqui de jogadores que tem um período de Messi, acho que ele não chega tão longe, mas assim, ele teve um período que foi espetacular, né, do meio do ano passado até o início desse ano. Acho que o Pedro, os jogos contra o Fluminense, as finais do Carioca, foi o melhor jogador do Flamengo para mim. O Domi, evidente que não. Aqui é só para fazer um comentário. Quando você traz um cara que não tem experiência como técnico, que sabe, sei lá o que quantas vezes já tinha ido ao Brasil e está num contexto completamente diferente de tudo que ele viveu no futebol, você contrata sabendo de tudo isso. Então tem que dar tempo, e acho que tem que dar muito tempo até que se prove. Então o mais fácil era buscar alguém com característica do Jorge Jesus, que o Domi não tem, ou um brasileiro que conheça futebol brasileiro, que conheça o Flamengo e que fosse capaz de manter mais ou menos o que tinha. É uma ruptura no meio de um campeonato e com a exigência que tinha o Flamengo do que tinha mostrado com o Jorge Jesus. Então, vai precisar de muito tempo. Acho que eu vou de Pedro Rocha aí. É evidente que eu também não consigo acompanhar. De novo, ele já decepcionou no Cruzeiro, né? Bastante. É evidente que eu não consigo acompanhar tão de perto como vocês, até pelo horário dos jogos, embora eu assista futebol brasileiro. Mas o Pedro Rocha, a gente ainda tem uma imagem dele muito distante lá do Grêmio. E é um jogador que, para mim, não mostra nem um centroavante, nem um cara rápido, nem um cara de arrancada. Fez um gol contra o Atlético Mineiro no ano passado na Copa do Brasil, não muito mais do que isso. E, para mim, a decepção até aqui, eu não entendi nem muito bem a aposta do Flamengo em um jogador que tinha mostrado tão pouco nos últimos meses. Ale Oliveira, você falou que botou a dupla de zaga, né? Gustavo Henrique e Léo Pereira na seleção do ano passado. Os dois estão na linha de tiro de vários rubro-negros, não estão gostando. Acho que o sarrafo do Mari estava alto e aí a galera olhou e ou esperava muito dos dois e talvez ainda não tenham entregado. O Pedro Rocha não consegue. Tem vários que o cara não entra, né? O Michael entra bastante, o Thiago Maia está ganhando posição de titular, o Pedro tem essa alternativa interessante ao Gabigol. Queria que você desse o destaque positivo e negativo das contratações. O que é a decepção? Eu te pergunto, Luizito. Pequenino Zeca Camargo Júnior. O que é a decepção? É a entrega de determinada pessoa em relação à tua expectativa. Exatamente. A minha expectativa era muito, mas muito alta com relação ao Gustavo Henrique e ao Léo Pereira, porque eu vi esses caras jogarem num altíssimo nível e não consigo vê-los repetir esse nível de atuação com a camisa do Flamengo. Então, por isso que me decepciona um pouco. Eu acho que ainda é muito precoce, eu acho que eles devem se recuperar, acredito nisso, inclusive, e voltarem a jogar o que jogaram, mas só que por enquanto ainda estão um pouco distante, ou muito distante daquilo que eles já produziram. Por isso que a minha expectativa era maior com relação a esses caras, tá? Acho que de destaque, cara, eu acho que o jogador aí que acabou sendo mais útil mesmo foi o Pedro, né, cara? O Michael também, assim, o Michael, que é muito boa pessoa, tem uma história de vida que é bem rica, assim, né? E também acabou com ele conseguiu um feito que eu não tinha visto ainda. Ele acabou com todos os jogos beneficentes que ocorreram ali no final do ano passado, porque ele fazia daquilo uma peneira, né? Uma seletiva, e todo mundo bêbado, e ele correndo pra caramba. Enfim, o Michael era mais ou menos isso aí. Você também não ia esperar que o Michael fosse titular do Flamengo, absoluto, destaque do time. Agora, o Pedro, toda vez que entra, cara, ele consegue jogar, desempenhar e tal. Então, eu acho que o positivo aí, pra mim, é o Pedro. Também, recebendo aí mais uma opinião positiva, Pedro. Lucas Veloso, Cláudio Torcato, dizendo, já chegamos a 10 mil likes, o Cleiton Nazário tá dando uma espinafrada aqui. Tá aí, Cleiton Nazário mandando mensagem pra gente aqui. O que ele quer? Não, ele falou assim, ó,
quem sabe você lê mais os comentários e lê mais o que as pessoas escrevem. E não sempre as mesmas ou aquelas que você gosta por apelido. Assim, quando pedir mais likes, quem sabe você vai ser atendido. Ao vivaço, hein? Não. Vai se lascar, pô. Cala essa matraca. Cleiton, deixa eu te explicar. Aí tem um esquema de lavagem de coisa, de... rachadinha, né? Rachadinha. Os caras dão faz-me rir pro Zequinha para comprar aquela cerveja importada, que ele não toma cerveja nacional. Ele se vende mesmo. Então, Cleiton, já sabe, deposita na poupança dele que ele vai falar bastante teu nome. É isso, então manda mensagem aqui, tá, Cleiton? Faz isso tudo aí que o Ali Oliveira falou. Galera, deixando o like então aqui também. O Formiga... Esse rapaz que tá atrás de você aí, o Formiga, ele tá fumando o quê, hein? O que ele tem aí? Aqui é o Bob Marley, mas ele nesse momento não tá fumando não, ele tá só com a mão no queixo assim, é porque dá a impressão, mas talvez ele tivesse ou depois ou antes que isso aqui é o disco Legend, mas ele não tá fumando nada neste momento não. Como diria o Luiz Carlos Júnior, antes, durante e depois! Enfim... No peito, na grama. É isso. Formiga, vambora, tá? 8 chegadas, entre elas a do técnico também. Quem você destaca do lado positivo e quem você acha que tá devendo até agora? Positivo, cara, eu acho que assim, segurou a onda de ter mudado de status completamente, virou xodó do torcedor, apesar de eu achar que toma muita decisão errada, mas acho que o cara que mais se provou e foi o mais usado de todos esses, quer dizer, não porque o Gustavo Henrique e o Léo Pereira ficaram se alternando, né? Eles tiveram status de titular. O Michael, acho que foi o cara que mais se provou junto com o Pedro. Em termos úteis, o Pedro talvez tenha sido até mais, né? Um reserva, mas que tem uma média de gols muito boa. Decepção, cara, eu quase voto no Pedro Rocha, mas ele não teve nem minutos, né? Ele não teve nem minutagem. Então eu ficaria entre Léo Pereira e Gustavo Henrique, mas como na minha seleção do ano passado entrou o Gustavo Henrique, acho que ele já perdeu até lugar no time para o Léo Pereira, ele partiu na frente no começo do ano e perdeu esse lugar, eu vou de Gustavo Henrique, que eu esperava mais dele. Não, beleza, e assim, acho que todo mundo esperava bastante do Gustavo Henrique, hein, e até aqui realmente está devendo.